Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do Manual de Estágio. Eu sou o Léo Del Vecchio, esse aqui é o Galo Juliano. E aí, meus consagrados, beleza? E hoje eu tô aqui para te ensinar umas manhas que aprendi para trabalhar mais rápido, que eu tenho certeza que vai ajudar você também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui porque está saindo um monte de dicas de trampo que podem mudar sua rotina no trabalho, te ajudar a conseguir um emprego e tudo mais. Então não deixa de acompanhar os nossos vídeos semanais. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Galera, trabalhar rápido é ótimo para o seu desempenho na empresa, principalmente quando você trabalha com prazos. Mas isso pode ser perigoso, pois como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Hoje eu vou ensinar alguns truques com atalhos do teclado que parecem bobos, mas faz você trabalhar muito mais rápido e dedicar tempo em validações e revisões para garantir que você entregue seu trabalho mais rápido e com qualidade. E o primeiro atalho da nossa lista é o Ctrl+C e Ctrl+V. Galera, o Ctrl+C e o Ctrl+V provavelmente é o atalho que todo mundo já conhece. Só que a gente tem dois jeitos de fazer. Tem aquele que a gente usa o mouse com o botão direito e clica em copiar, depois colar e vai colocando, fazendo isso sucessivamente. Só que é um jeito mais devagar. E tem o nosso atalho que é o Ctrl+C e o Ctrl+V, que ele acaba sendo muito mais rápido, principalmente quando a gente ganha prática em usar ele. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, quando a gente usa com o botão direito do mouse. Vou copiar esse valor aqui dessa célula do Excel, clicando no botão direito do mouse, copiar, e aí eu seleciono qualquer outra célula, aí eu clico no botão direito, colar, né? E aí eu colo o valor. Beleza. Imagina que eu precisasse fazer isso daqui várias vezes, né? Acaba sendo uma coisa muito devagar. Então se a gente usar o nosso atalho aqui, que é o Ctrl+C e o Ctrl+V, vocês podem ver que eu vou estar selecionando esse cara e já colo já, de uma forma bem rápida. Então, ó, de novo, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá vendo aqui como eu faço rápido? É bem diferente de eu clicar com o botão direito, copiar, selecionar, clicar com o botão direito de novo, colar e assim por diante. Então isso é uma coisa que se você pegar a prática, você acaba sendo muito mais rápido em fazer várias coisas no trabalho, beleza? O próximo atalho da nossa lista é o Ctrl+X e Ctrl+V. O Ctrl+X e o Ctrl+V é igualzinho o Ctrl+C e o Ctrl+V. A única diferença é que quando você clica em Ctrl+X, você recorta ao invés de copiar. O que isso significa? Quando eu clico aqui, por exemplo, para recortar esse cara, né, Ctrl+X, eu seleciono ele e quando eu for colar, ele vai sumir dessa minha posição. É como se eu quisesse substituir o lugar dele, como eu movesse ele de lugar. Na verdade, eu acho que não é recortar, acho que é mover o nome. Não sei, não lembro agora, depois eu confirmo. Então eu vou colar aqui, e aí vocês podem ver que aqui o valor que eu tinha clicado no Ctrl+X, ele recortou. Então isso é muito bom para usar, principalmente quando a gente quer... eu vou trocar esse cara de lugar, a gente está mexendo num texto, ele não ficou muito bom, talvez fique melhor eu colocar mais para cá. Então você seleciona um texto ou alguma coisa que você queira substituir de lugar, Ctrl+X e Ctrl+V no lugar que você acha que fica melhor, e aí ele vai substituir e vai como se fosse excluir aquele anterior. Já o Ctrl+C, ele vai manter aquele anterior e vai copiar um novo, né? Então ficam dois valores, beleza? Pessoal, o próximo atalho da nossa lista é o Ctrl para cola especial. O que isso significa? Quando a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V ou Ctrl+X, Ctrl+V, quando a gente cola algum valor, a gente pode escolher uma cola especial. E tem vários jeitos de você colar, tem transpor, tem você colar valores, colar formatação, e aí vai depender da situação que você está usando. Mas agora eu não vou entrar muito nesse detalhe. O que vai ser vai ser um jeito rápido de a gente usar esse recurso. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui esse intervalo e vou copiar aqui para baixo. Quando eu faço isso, se vocês repararem, que esse carinha aqui ele está todo em negrito, ou seja, ele tem uma formatação. E eu quero colar ele aqui embaixo somente valores, ou seja, eu não quero puxar essa formatação junto, né? Então eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Quando eu copio, ele vem normal o copiar padrão, que ele vai puxar toda a formatação e o texto junto. Vocês estão vendo que apareceu aqui
um carinha escrito Ctrl. Se eu clicar no Ctrl, ele me abre algumas opções aqui. E é aqui que a gente tem o negócio do atalho. A gente clicando aqui nessa opção e mexendo com a setinha, a gente consegue acessar as opções de cola especial. Quando a gente pega a manha de mexer nisso daqui, fica muito rápido e a gente começa a trabalhar colando valores para todo lado e escolhendo se a gente vai colocar com formatação, sem formatação, se a gente vai copiar e colar padrão, enfim, usando todos esses recursos. Como eu disse, eu queria só colar valores, então eu seleciono a opção colar valores e clico Enter. Quando eu faço isso, eu perco o negrito. Então, fazendo de um jeito rápido, só para vocês entenderem, vou refazer isso aqui só para vocês verem. Então, vou copiar, colar, vou trazer aqui para baixo e selecionei. Fiz bem rápido isso. É muito mais rápido quando a gente trabalha só com o teclado, sem precisar ficar mexendo muito no mouse. Isso a gente ganha um pouquinho de agilidade. Parece pouca coisa, mas se você for ver todas as ações que você fizer no Excel sempre usar dessa forma, você acaba economizando muitos minutos de trabalho. Beleza? Pessoal, o próximo atalho é o Ctrl Z. O Ctrl Z ele é um dos mais conhecidos também, porque a função dele é desfazer. Muitas vezes os programas eles têm uma setinha aqui em cima que tem essa mesma função, né, que a gente clica aqui. Porém, o Ctrl Z é muito mais rápido. Vamos supor, a gente errou uma coisa, a gente clica em Ctrl Z, ele desfaz aquilo e a gente consegue consertar, né? Por exemplo, esses valores que eu colei aqui embaixo, se eu clicar em Ctrl Z, provavelmente eles vão sumir, porque eu colei isso e aí quando eu desfaço o que eu fiz, ele vai desfazer a minha última ação. E o Ctrl Z ele tem várias coisas, então eu posso ir clicando Ctrl Z várias vezes. Ó, ele tirou a formatação que eu tinha feito, tem várias coisas que a gente consegue fazer. E isso ele serve para praticamente todos os programas, eu acho, tá? Então não é só no pacote Office ou na internet que você faz isso. Você sempre consegue usar o Ctrl Z para desfazer alguma ação, então é um atalho bem legal para a gente aprender, beleza? Pessoal, o próximo item da nossa lista é o Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. E esse atalho ele serve praticamente para a gente só mudar de guias. Então, se a gente está em algum navegador, se a gente está no Excel, a gente tem várias guias para acessar, a gente consegue navegar por elas usando esse atalho. Então, por exemplo, vamos supor que eu crio mais guias aqui no Excel, né? Eu consigo clicar em Ctrl Page Up para ir para a esquerda, então eu vou mudando de guias, e Ctrl Page Down para ir para a direita. Então eu consigo fazer. Se a gente for, por exemplo, no nosso navegador aqui, eu consigo fazer a mesma coisa. Mudar de uma aba para outra usando esses dois atalhos, beleza? Olha aqui, canal mais bonitinho aqui. Aproveitando, se inscreve aqui nesse canal, hein, galera? Esse canal aqui é top. E o próximo atalho da nossa lista é o Ctrl F. Pessoal, o Ctrl F é para a gente procurar alguma coisa dentro de uma página, ou do nosso navegador, de algum documento e tal. No pacote Office, ele muda, tá? Ele vira Ctrl L. Mas pensa sempre assim, Ctrl F é F de Find, certo? De achar. E no pacote Office, eles colocam L na tradução, né? Quando o seu pacote Office é traduzido. Então ele pode ser Ctrl L, muitas vezes. No Excel, se a gente clicar Ctrl L, ele vai aparecer aqui para a gente fazer uma busca de qualquer valor. Então, por exemplo, se eu buscar SP, eu vou achar todos os lugares da minha planilha que está escrito SP. Se eu for num texto grande, eu pretendo aqui nossa, esse texto aqui é gigante, mas eu estou procurando alguma coisa bem específica e eu já quero ir direto para ele de uma forma rápida. Então, eu clico aqui em Ctrl L, dentro do pacote Office, né, claro, e pesquiso, sei lá, alguma palavra aqui. Estágio, beleza. Então ele me traz todos os trechos que tem aquela palavra que eu busquei dentro do texto e aí facilita a minha busca, para eu começar eu não precisar ler um texto inteiro, por exemplo, para achar aquilo que eu quero. Então é uma forma bem legal da gente usar esse carinha. E no navegador, ou a maioria dos outros programas, sem ser o pacote Office, a gente usa o Ctrl F para fazer essa mesma função, que é só uma questão de tradução mesmo, tá? E o nosso próximo item é o Ctrl P. Só o que é o Ctrl P? Basicamente é um atalho para a gente imprimir um documento ou alguma coisa que a gente está fazendo. Ele funciona para páginas na web, para tudo quanto é coisa. Então a gente clica em Ctrl P, ele abre o atalho de impressão. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no meu Excel, ele abriu mais ou menos qual que é a página de impressão dessa minha planilha aqui.
Tá tudo meio zoado porque eu não defini nenhum marcador, então ele vem naquela marcação de impressão padrão, né? Mas aí é uma forma rapidinha também da gente acessar a função de imprimir, beleza? Agora esse item é top, é um dos que a gente mais usa, que é o Alt Tab. Pessoal, o Alt Tab, ele é meio que tipo um Ctrl Page Down para a gente navegar sobre as guias, só que a gente navega pelas janelas com ele. Então, quando a gente usa isso, é uma forma da gente trocar de janelas muito rápido, sem precisar ficar escolhendo aqui, eu vou para o meu navegador, eu vou para o meu Excel. Se eu faço isso, por exemplo, quando eu clico em Alt Tab, eu vou para a última janela que eu estava. Então, por exemplo, se eu estou no meu Excel e a última que eu estava era o meu Chrome, era o meu navegador, se eu clicar Alt Tab uma vez só, eu volto para o meu navegador. Se eu clicar mais uma vez, eu volto para o meu Excel. Então, principalmente quando a gente está, por exemplo, colando valores, eu estou pegando informações daqui, eu vou copiar aqui esse texto, copio, Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V, cola especial, selecionei aqui o item que eu fiz. Então vocês viram como eu ganhei agilidade, né? Eu não precisei ficar usando o mouse. Eu só fui no Alt Tab, troquei, fiz o que eu precisei, fui para outra tela e fiz o que eu precisava fazer nessa outra tela. Eu consigo ir para outras, lógico. Se eu aperto o Alt Tab uma vez e continuo segurando o Alt, eu posso clicar outras vezes, por exemplo, para ir para outras coisas. Então eu estou clicando, estou segurando o Alt e apertando o Tab várias vezes, ele está indo para várias outras janelas que estão abertas no meu computador. Então, por exemplo, eu quero ir para o Word. Quando eu seleciono ele vai ficar marcadinho lá, é só soltar o Alt, ele muda. Se eu fizer isso de novo, agora eu quero ir para o meu PowerPoint. Soltei o Alt, ele me mandou para lá. A gente consegue fazer isso com as setinhas também, tá? Aqui do nosso teclado, e aí ele fica um pouquinho mais livre para a gente buscar. Quando a gente vai clicando o Alt, ele só vai indo da esquerda para a direita, né? Então aqui a gente consegue navegar. Então uma coisa que me ajuda muito, eu particularmente sempre usei, porque é uma forma muito rápida de você fazer as coisas. Ou para ficar enrolando no trabalho. Você trocar de abas e fazer vários trabalhos de uma forma sem precisar mexer no mouse e muito rápido, né? Então a gente começa a partir daqui juntar vários atalhos. Então, por exemplo, vocês perceberam que eu usei o Ctrl C, Ctrl V, Alt Tab, né? O Ctrl cola especial, e são coisas que a gente vai pegando com a prática. E aí a gente tem que ir se forçando a usar esses atalhos para conseguir fazer de forma rápida, assim como eu consigo fazer hoje, beleza? O próximo atalho da nossa lista é o Ctrl B. O Ctrl B, ele é específico para o pacote Office, tá, pessoal? Porque ele é um atalho para a gente salvar o nosso arquivo que a gente está trabalhando. Ou seja, se a gente estiver numa planilha, se a gente estiver num Word, num PowerPoint, ele é o atalho que a gente usa para salvar o nosso arquivo. Isso é muito importante, porque às vezes vai que acaba a luz ou acaba a bateria do seu notebook e você está com o arquivo sem estar salvo, você vai perder tudo aquilo que você fez. Então, você colocar na cabeça esse atalho, o Ctrl B eu vou estar sempre salvando, você não corre o risco de perder algumas alterações que você fez no seu Excel, no seu Word, enfim. Então, um atalho para a gente ficar sempre na cabeça e ele ajuda bastante. Em outras plataformas, esse atalho também existe, mas normalmente é o Ctrl S. Lembra que é tipo S de Save. Então, normalmente eles usam Ctrl S em outros lugares. No pacote Office é Ctrl B, beleza? Pessoal, o próximo item da nossa lista é o Ctrl U, que é basicamente o localizar e substituir. O localizar e substituir, ele serve para meio como se fosse o Ctrl L que a gente tinha visto, ou o Ctrl F, né? Mas é mais para o pacote Office. O que ele faz? Ele consegue localizar uma palavra, por exemplo, que você especifica e substitui por um outro valor que você especifica também. Então a gente usa o Ctrl U para acessar esse atalho dentro do pacote Office. Então vou mostrar aqui no meu Excel, por exemplo. Se eu quero... estou com aqui a palavra SP, a sigla SP, né? Se eu quiser substituir todos esses, por exemplo, por MG, eu posso clicar aqui em substituir tudo. Fiz aqui as 4 substituições. E aí, se a gente reparar na nossa planilha aqui, onde tinha SP virou MG. E eu posso fazer isso de novo se eu quiser. Agora eu quero trocar. Agora aqui vai ser MG e aqui vai ser SP e eu volto. Quando eu clico em substituir, ele vai substituindo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse carinha aqui vai mudar, fica olhando. E aí a gente faz essa substituição de uma forma bem rápida. E aí
tem várias situações que é fácil a gente usar essa função, porque ajuda bastante a gente a resolver e corrigir algumas coisas que a gente fez no nosso documento mais rápido, beleza? Pessoal, o próximo atalho da nossa lista é o F4. Pessoal, o F4 dentro do pacote Office é uma ação para a gente conseguir repetir alguma coisa que a gente fez dentro da nossa planilha, ou do nosso Word, ou do nosso PowerPoint, que tem a ver como se fosse uma memória do computador de armazenar a última atividade que a gente fez. Vou mostrar um exemplo. Vamos supor, eu selecionei aqui essa coluna e eu apliquei bordas nessa tabela aqui, só que só nessa primeira coluna. O resto eu preciso preencher ainda. Se eu selecionar outro intervalo e clicar em F4, ele vai preencher com grade, porque ele armazenou que a última ação que eu fiz foi incluir grade nas células. Então aqui, eu clicando em F4, ele mandou grade para as outras coisas. Isso a gente consegue usar em várias situações dentro do pacote Office. Eu principalmente uso no PowerPoint, que aí eu consigo pegar vários objetos da minha apresentação e aplicar ações que eu fiz. Então, por exemplo, eu consigo colocar um negrito, colocar itálico, ou então algum tamanho de fonte, e usar como se fosse essa memória que o computador armazena a meu favor, né? Então, eu vou aplicando, não preciso, por exemplo, repetir aqui, né? Eu cliquei aqui, depois eu preciso vir aqui, aí vou com o mouse lá em cima, e aí eu coloco a grade de novo. Não. É uma forma muito mais rápida de eu repetir essa minha ação e fazer várias vezes, em poucos segundos até, né? Então, é bem legal aprender esse carinha aqui, porque ele ajuda bastante, principalmente em apresentações de PowerPoint, beleza? Agora, pessoal, nosso próximo item é o Ctrl Home e o Ctrl End. Esses dois carinhas, eles estão juntos porque eles praticamente têm a mesma função. O Ctrl Home, ele vai te mandar para o topo da página ou para a primeira célula do seu Excel. E o Ctrl End vai mandar para o final, ou para a última célula preenchida do seu Excel, certo? Então, por exemplo, aqui no nosso Excel, se eu clicar, eu estou aqui com a minha célula está selecionada aqui no meio. Se eu clicar em Ctrl Home, ela vai lá para a minha célula A1, que é a primeira célula preenchida da minha planilha. Então, ó lá, ele foi para a minha célula A1 aqui, que está escrito loja. Eu preciso saber a minha última célula preenchida. Eu vou preencher uma aqui embaixo, só para vocês entenderem. Preenchi ali embaixo. E aí eu vou selecionar aqui, clicando Ctrl End. Eu vou chegar até ela bem mais rápido. Tá vendo? E aí aqui está selecionado a última célula preenchida do meu Excel. A mesma coisa funciona no Word. Por exemplo, eu estou aqui no começo do meu arquivo. Se eu clicar em Ctrl End, eu vou lá para o final. E se eu clicar em Ctrl Home, eu vou lá para o começo. É uma forma mais rápida de você navegar por arquivos e conseguir, sem precisar ficar rolando muito a tela. Às vezes é um arquivo muito grande. Então é uma coisa que agiliza um pouquinho também o tempo de trabalho. Beleza? Agora o nosso próximo item é o Ctrl setinhas do teclado. Pessoal, quando a gente segura o Ctrl e aperta as setinhas, a gente consegue navegar muito mais rápido, por exemplo, no Excel, né? Se a gente segura o Ctrl e vai clicando aqui para cima, ele vai movendo a nossa seleção da célula para onde tem a próxima ou a última célula preenchida, né? Então, por exemplo, se eu estou em um intervalo de células vazias, ele vai me levar até a minha próxima célula que está preenchida. Se eu clico mais uma vez, ele vai me mandar até a última célula que está preenchida também. Então, por exemplo, eu vim para cá, ele me mandou até a última célula que está preenchida. Se eu vir para cá, ele vai me mandar lá embaixo, lá na coluna XFD, que é 1 milhão de colunas para frente do que a gente estava. Porque ele tem essa função de deslocar rápido a célula que está selecionada. Então, quando a gente está trabalhando principalmente numa base de dados muito grande com Excel, é uma forma rápida da gente ficar se movendo a tela do Excel. Então é um negócio que eu uso bastante, beleza? E agora, galera, o próximo é bem parecido com o anterior, só que é o Ctrl Shift Seta. Pessoal, o Ctrl Shift Seta, ele faz basicamente a mesma coisa, só que qual que é a diferença? Quando a gente segura o Ctrl e o Shift, a gente seleciona um intervalo. Então, se o Ctrl Seta, ele me movia até a última célula preenchida, por exemplo, o Ctrl Shift ele vai selecionar até a última célula preenchida. Se a gente está na nossa primeira célula aqui da nossa tabela, se eu clicar Ctrl Shift seta para a direita, ele vai preencher toda a minha primeira linha, até onde tem algum valor, né? Então ele vai até valor total aqui, tá vendo? E se eu clicar para baixo, ele vai selecionar a minha tabela inteira.
Então é uma coisa muito legal para a gente usar, principalmente para a gente formatar rápido a nossa tabela. Então, por exemplo, eu quero selecionar aqui a minha primeira linha e botar negrito nos títulos. Então eu aperto, por exemplo, Ctrl seta para cima para eu me deslocar até lá. Shift, Ctrl, seta para direita. Aí eu posso clicar, por exemplo, Ctrl N, que é um outro atalhozinho aqui que nem está na nossa lista, mas dá para a gente usar para a gente aplicar um negrito, por exemplo, dentro do pacote Office. E aí eu coloquei todos os valores da minha primeira linha de um intervalo que eu selecionei usando Ctrl Shift, seta para direita. E aí eu consegui aplicar uma formatação muito mais rápida a ele. Agora eu quero fazer isso aqui embaixo, eu quero centralizar, por exemplo, tudo isso. Eu cliquei na primeira célula aqui que eu quero selecionar, Ctrl Shift, seta para direita, seta para baixo, selecionei tudo que eu precisava e aí eu centralizo, por exemplo, os dados aqui. Então, ajuda muito mesmo assim a gente começar a trabalhar desse jeito do que imagina a gente toda vez, vou selecionar aqui tudo com o mouse. Aqui é tranquilo porque a nossa tabela é pequena. Agora imagina uma tabela que tem colunas e colunas e colunas para direita. Essa função do Ctrl Shift seta ajuda muito mais do que o mouse, beleza? Agora, pessoal, a gente está indo para os nossos últimos atalhos da nossa lista. Então, o que a gente selecionou agora é o Ctrl+. O Ctrl+, ele é muito mais usado no Excel, mas a gente consegue usar em algumas outras situações, mas eu vou mostrar no Excel como que a gente usa ele. Ele é basicamente um atalho para a função inserir, ou seja, se eu quero inserir uma linha, uma coluna, uma célula, eu consigo usar o Ctrl+. Então vou, por exemplo, inserir uma coluna aqui no meio. Eu aperto Ctrl+, e ele insere aqui uma coluna no meio do intervalo que eu quis. Mesma coisa para uma linha, por exemplo. Então é uma funçãozinha muito legal para a gente aprender e usar, porque várias vezes a gente se depara com situações onde a gente precisa inserir alguma linha, alguma coluna dentro de uma tabela, então é uma forma rápida do que a gente selecionar, clicar com o botão direito, procurar a opção inserir e aí apertar em inserir. Se a gente já sabe esse, a gente só fica clicando aqui infinitamente até colocar quantas colunas a gente quiser, beleza? E agora para tirar todas essas colunas que eu fiz, eu vou usar o Ctrl Z. Ou eu posso usar o nosso próximo item da lista, que é o Ctrl-. Que mais? Pessoal, o Ctrl- ele é o contrário do Ctrl+. Então, por exemplo, se eu quiser, essas colunas que eu criei aqui no meio, se eu quiser remover elas, eu posso usar o Ctrl-, porque o Ctrl- é o atalho da função do Excel de remoção, né? Então eu clico em Ctrl- aqui, e aí ele vai remover todas aquelas colunas que eu havia inserido, certo? Então, isso eu posso usar tanto para coluna, quanto para linha, quanto para uma célula, por exemplo. Eu inseri uma célula aqui no meio, né? Ctrl+, desloquei tudo para baixo. Nossa, não era para ter feito isso, fiz isso acidentalmente. Ctrl-, aí eu escolho aqui para ele mover para cima, e aí eu volto à minha posição. Então é uma coisa muito boa também de usar, do que a gente tem que selecionar, por exemplo, aí clica aqui em excluir, procura a opção excluir com o botão direito do mouse e tal, acaba sendo muito mais trabalhoso, certo? Então acho que é um atalho bem legal também, que eu sempre usei bastante e me ajuda muito a trabalhar rápido e só com o teclado, como eu disse. Quanto menos a gente trabalhar, por exemplo, no Excel com o mouse, usando o mouse, mais rápido a gente vai usar as coisas. Então a gente precisa se forçar a aprender esses atalhos, porque quanto mais a gente souber eles, mais rápido a gente trabalha, beleza? Então é isso, pessoal. Conheciam todos esses atalhos? Se teve algum que você nunca tinha visto antes, comenta aqui e fala qual que foi. E não se preocupe se você não conseguir usar esses atalhos de forma rápida ou saber de cor todos eles. Isso é uma questão de melhoria e de prática, mas é importante que você se force a usá-los. E claro, existem mais atalhos, por isso se tem algum que você conhece, que você acha que deveria estar nesse vídeo, comenta aqui qual que é e quem sabe eu faço mais um vídeo com mais atalhos de teclado, beleza? Então eu espero que tenham gostado do vídeo e se ficou qualquer dúvida me sigam no Instagram, @leodelvecchio, me chama no direct, eu tento esclarecer as dúvidas por lá, beleza? Então fiquem bem e até a próxima.